Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Caronte e você está assistindo o canal Barca do Caronte. E nesse 25º vídeo vamos dar início a uma nova série de vídeos, tá? E essa série vai tratar a respeito dos chakras, os centros de força que o nosso corpo possui, tá certo? Então, sem mais delongas, entreguem-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Dignos, é, esse 25º vídeo, né, que inaugura essa série sobre os chakras, eu vou iniciar com uma introdução, né, falando sobre um pouco o que são os chakras, então, e por que eles são importantes. Né? Para começo de conversa, para a gente entender os chakras, a gente tem que entender três conceitos: prana, meridiano e os chakras em si. Né? Então, o que seria o prana? Prana é uma nomenclatura, primeiramente, que vem da tradição hindu, tá certo? Eu não vou lembrar aqui com vocês o nome em sânscrito, o que significa, mas ele é o correlato ao ki, né, nas tradições do Japão, ou ao shi nas tradições chinesas, tá? E nós também aqui no Ocidente, no ocultismo ocidental, temos um análogo, que seria a quintessência, que seria energia vital, né? E aí, fala quintessência, mas éter, seria quintessência animalizada, tá? Tem ainda essa subdivisão, e essa quintessência animalizada, ela vai ter diversas frequências em cada um dos chakras, tá? Mas o ponto importante, vamos entender como prana, energia vital, tá certo? Para nós aqui, isso já é o suficiente para realizar o que a gente precisa realizar, tá bom? O segundo conceito, meridiano. O que são os meridianos? Os meridianos, eles são fluxos por onde o prana ele vai passando. Então, eles são linhas imaginárias. Essas linhas, de fato, elas não existem. Elas são conceitos, né? Mas o que seriam essas linhas? Elas são, na verdade, o fluxo do prana no nosso corpo. Então ele passa por diversas regiões, e onde essas regiões se concentram um pouco mais e tem um fluxo contínuo, é o que a gente vai chamar de meridiano, tá? E, por exemplo, a acupuntura vai utilizar bastante dos meridianos e de pontos no meridiano para realizar as práticas, tá certo? E, por conseguinte, nós temos aí o terceiro conceito, que é o chakra em si, tá bom? Chakra, e esse sim eu vou lembrar o nome, chakra significa vórtice em sânscrito, tá? Ou roda. E o que isso traz para nós, né? Que é o seguinte, o prana ele está circulando pelo nosso corpo, pelos meridianos, só que em pontos específicos do nosso corpo, esses meridianos eles se condensam, eles se juntam, eles convergem para uma determinada região. E nessa região é o que a gente vai chamar de chakra. Então, por exemplo, na tradição hindu, nós temos 7 principais. Quando eu digo 7 principais, é porque existem mais, bem mais, mas a gente trabalha com 7, tá bom? Então, por exemplo, nós temos um chakra bem aqui no meio da testa, entre as duas sobrancelhas. Então, nesse ponto, quer dizer, tem uma confluência de meridianos, né, se condensando, convertendo para esse ponto, e em forma de espiral, em forma de roda. Então ele vai convergindo e forma um chakra, tá certo? Então essas regiões onde tem essa convergência, elas vão ser chamadas de chakras. Ah, e um adendo, né? Eu acabei esquecendo de falar no início, mas eu estou usando um material bibliográfico. Então, esse material bibliográfico é um livro chamado Estudos sobre os Centros Energéticos, uma comparação das visões hinduístas, tibetanas e taoísta. Esse material ele é de um projeto chamado Luz do Oriente, e encabeçado pelo Instituto Sheng Longfen, que fez o estudo para elaborar esse material e também a edição.
tá certo? Então, quem tiver interesse, dá uma procurada lá. Eu vou deixar aqui inscrito na descrição o nome do livro, o instituto, tudo certinho, tá bom? Muito bem. Pois é. Então, nós já sabemos o que são os chakras. E esses vórtices de energia, né, de prana, de energia vital, eles são pequenos portais que vão ligar o nosso corpo físico aos nossos diversos corpos sutis, que temos mais de um corpo sutil. A gente, em um vídeo a posteriori, eu vou entrar mais em detalhes, mas em princípio a gente tem aí, vamos pensar, são 7 corpos que dizem algumas tradições, mas para simplificar nossa vida, a gente vai usar 3 corpos, tá? A gente vai pensar aqui no corpo físico, que é o nosso corpo, vai ter o corpo perispiritual e o nosso espírito. Isso não vem ao caso agora, estou só dando um spoiler, tá bom? O ponto importante é que os chakras, eles fazem esse intermédio, eles conectam esses corpos. Essa é a parte muito importante. Muito bem. E nós temos, como diz a tradição hindu, e aqui nessa série de vídeos eu estou considerando a visão hindu, tá bom? Que é a visão mais famosa que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Os 7 chakras, aquela coisa toda. Então, estou usando ela. Então, de acordo com a tradição hindu, nós temos o... Vou começar de baixo para cima, tá? O Muladhara, que fica na base do cóccix, tá bom? Na verdade, eu vou ver se eu consigo, na edição, deixar uma imagem aqui, um diagrama, e aí dá pra gente ir acompanhando pelo diagrama, tá? E aí eu vou descrevendo. Mas vou tentar porque ainda estou aprendendo a fazer essas coisas. Pois bem, nós temos o Muladhara, que ele fica na região do cóccix, a gente chama de chakra básico, tá? Depois nós temos o Swadhisthana, que ele vai ficar na região do baço, tá? Depois nós vamos ter o Manipura, que ele vai ficar na região do plexo solar, a boca do estômago, tá bom? Depois nós temos o Anahata, que ele vai ficar na região do cardíaco, aqui no centro do peito. Depois nós vamos ter o Vishuddha, que é o chakra laríngeo, aqui na região da garganta, tá? Depois teremos o Ajna, que fica aqui no meio entre as duas sobrancelhas, também chamado de terceiro olho, é muito famoso esse chakra. E, por último, o chakra da coroa, chamado de Sahasrara, tá bom? E esses são os 7 chakras, e cada um deles vai trabalhar uma oitava diferente, né, da vibração do nosso corpo, dos nossos corpos, na verdade. E eles têm características específicas que ao longo dessa série nós vamos trabalhar um por um, tá bom? Pontos importantes a serem ressaltados. Além desses 7 chakras principais, né, além de serem 7, nós temos alguns agrupamentos a esse respeito, tá? Nós temos 3 que são mais, entre muitas aspas, materiais, mas porque eles governam aspectos materiais da vida, tá? Que são os 3 primeiros de baixo para cima que eu falei, ou seja, Muladhara, o Swadhisthana e o Manipura, tá? Depois nós vamos ter um chakra que é a nossa central que lida com os sentimentos, que vai ser o Anahata, que é aqui no cardíaco. E nós vamos ter os outros 3 últimos chakras que vão lidar com aspectos mentais e espirituais, tá bom? Que vai ser o Vishuddha, o Ajna e o Sahasrara, certo? Outra coisa importantíssima, tá? Nós já temos os vídeos sobre os elementos, justo? Nós falamos sobre os táttvas, justo? Os chakras, eles vão utilizar desse conhecimento também. Então, nós vamos ter associado aos chakras um elemento. Então, nós vamos ver com maiores detalhes em cada chakra quais são esses elementos, tá certo? E também nós vamos ter associado a cada um dos chakras uma polaridade plus e uma polaridade minus, como eu usei trouxe, né, do livro Iniciação ao Hermetismo do Bardon, tá bom? E tem outros 4 elementos muito importantes a respeito dos chakras. Quais são eles?
são 4 chaves que nós vamos usar para ativar esses chakras. Eles são um mudra, que é uma posição de mão, tá? Uma posição de mão. Muito provavelmente você já viu alguém meditando, seja em filme ou pessoalmente, com a mão assim, né? Fazendo tipo um ok com a mão, mas a pessoa assim, né? Sentada em lótus com a mão assim. Isso é um mudra, tá? Isso, juntar as mãos em oração, também é um mudra, tá? Mudra significa gesto, tá bom? Então, temos um mudra para cada chakra. Nós vamos ter um mantra para cada chakra. O que viria a ser o mantra? É o som que se deve fazer para ativar esse chakra. Então, nós temos, por exemplo, aquele famoso mantra Om, né? Om. Então, esse é um mantra correspondente a um dos chakras, tá? Que nós vamos ver certinho cada um deles. Essas 4 chaves em detalhes. Cada chakra também vai ter um yantra, né? Esse yantra, ele é o símbolo do chakra, tá? Que é o símbolo que a gente vê no diagrama dos chakras, tá bom? E também associado a cada um desses chakras, nós vamos ter uma cor associada. Então, essas 4 chaves vão ajudar a gente a ativar cada um dos chakras, tá certo? Então, não se esqueça, curta, se inscreva, compartilha e não perca os próximos vídeos que nós vamos agora explorar um pouco mais detalhadamente cada um desses chakras, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.